que, agravante no seu nome, tem 2 apóstolos somados aí dentro, né? E pela sua exposição sobre como a internet hoje tem se tornado esse vilão. Embora o senhor já tenha apresentado aqui para nós algumas soluções, como filtros, como é que o senhor acha que deve agir esse parlamento na questão da educação para os nossos filhos dentro desse processo, dessa tecnologia desenfreada e que hoje traz tanta desinformação para os nossos filhos? Muito obrigado aí, Vossa Excelência, pastor Feliciano, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta que eu gostaria de ter podido falar e agradeço a oportunidade. Olha, o parlamento, eu vejo que tem inúmeras possibilidades, né? Para citar alguns exemplos de como que o parlamento poderia ajudar a sociedade nessa internet mais saudável, né? Por exemplo, o parlamento tem poder de determinar que o governo ofereça subsídios, né, para que as famílias adquiram mecanismos de controle de conteúdo, né? Eu não acho que o parlamento deva impor o controle de conteúdo, porque isso aí violaria a nossa Constituição em termos de liberdade de expressão e nos aproximaria de regimes totalitários, né? Mas o parlamento pode facilitar as famílias a terem esse acesso, né? Ou seja, provedores de internet que tenham que oferecer como algo opcional, ou vamos dizer, que sejam obrigados a oferecer uma opção à família, e aí cada pai, cada mãe, dentro do seu projeto educacional, pode escolher aquilo ali, né? Porque existem famílias que têm condições de pagar ali um valor pequeno para ter um acesso à internet, mas que não têm condições de pagar por uma tecnologia mais sofisticada para ter esse controle, né? Então o parlamento pode dar essa opção. Além disso, o parlamento também como vamos dizer assim, na regulamentação das escolas nas quais o governo tem responsabilidade, né? Isso já existe em vários estados. Por exemplo, o estado de São Paulo tem uma legislação específica em que as escolas públicas oferecem uma internet sem conteúdos que não têm nenhuma relação com o estudo, né? Conteúdos pornográficos, eu acho que é algo que é bastante ponto pacífico, né? De que tanto o município de São Paulo como o estado de São Paulo tem uma legislação específica que estão implantadas e em funcionamento, e as escolas públicas todas do estado e do município, em nível de ensino médio e ensino básico, têm filtros de conteúdo atualmente funcionando. Eu participei desse projeto, vamos dizer, como consultor, e também participei acompanhando a instalação disso daí, e sei que está em operação e que funciona muito bem. Não há queixas, né? Ou seja, o aluno não se queixa de não poder acessar pornografia na escola, né? Ele não tem esse tipo de demanda, né? Por enquanto. E acho que é uma demanda que não viola, vamos dizer assim, a Suprema Corte Americana, quando definiu esse termo, e eu uso muito metáforas americanas, porque eu acho que ele tem um sistema legislativo, um sistema judicial bastante interessante. A Suprema Corte Americana, um dos juízes teve uma frase famosa que ele diz assim: eu não sei definir pornografia, mas eu sei que quando eu olho para uma coisa eu sei o que é, né? Então essa frase de um dos juízes da Suprema Corte Americana, quando definiu esse tema do direito das escolas de controlarem isso, né? De que isso não violaria a primeira emenda da Constituição Americana, que é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, justamente é um papel do parlamento, né, de controlar suas próprias escolas, nas escolas em que o governo tem responsabilidade, né? Outra coisa que eu vejo que o parlamento poderia contribuir, né, no caso dos videogames, né, de que essa classificação, que hoje é uma classificação indicativa, né, por exemplo, que se exigisse uma prova de identidade para a aquisição dos jogos que estão classificados como 18 anos, de que houvesse jogos extremamente violentos, de que houvesse uma prova de identidade, ou que os pais tivessem talvez uma tarja, né, como há no caso do cigarro, né, de que esse jogo contém cenas fortes de violência, estupro, etc. e tal, né? Ou seja, o pai tem que saber o que está comprando para sua casa, e o parlamento pode ajudar o pai que é menos atento a ter um aviso grande, né, de que aquele conteúdo ali. Então eu vejo que são várias formas em que não se viola a liberdade de expressão, não se viola as liberdades individuais, mas que o governo pode contribuir com medidas que auxiliam aqueles que têm que educarem de maneira eficaz. Eu agradeço novamente de coração assim a pergunta
pastor Feliciano, Vossa Excelência, por uma excelente pergunta e agradeço muito aí a oportunidade. Eu que agradeço, senhor Pedro Paulo, e se o relator não acatar essas opiniões, eu vou lançar esses projetos aqui. São projetos extremamente interessantes e isso soma ao trabalho dessa legislatura. Senhor presidente, me sinto contemplado. Parabenizar também o doutor Vladimir Brega, que aqui falou sobre família. E a questão, acho que a dúvida que paira sobre a sociedade, e aqui às vezes acaba convergindo em disputas, é família e casamento. Casamento, uma coisa. A escola